Que tal você começar a resgatar aqueles sonhos que Deus já tem para você? Em Provérbios 29, versículo 18, diz assim, ó: O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. O que é essa orientação divina? É a revelação, é o caminho que Deus já preparou para você. Aonde não existe aquela visão, aquela perspectiva do ponto de Deus, a gente vai perecer. Sem visão não tem como a gente ter um rumo certo para nossa vida. E nem sempre essas visões vão acontecer de um dia para o outro. Antes de mais nada, meu nome é Patricia Bueno, eu sou filha de Deus, eu sou casada, eu sou mãe de 2 bebês e eu sou estudante de teologia. E esse canal serve para te aproximar de Deus de forma leve, para que seu reencontro, seu recomeço com Ele seja agradável. E eu já vivi muitas coisas na minha vida desde o momento em que eu comecei a querer ser direcionada pelo Espírito Santo. Eu nasci na igreja, só que a igreja da onde eu vinha não ensinava a gente a ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Hoje eu já consigo ter uma visão completamente diferente de qual é a importância do Espírito Santo guiar a gente para os caminhos certos. Nem sempre o sonho que Deus colocou na sua cabeça, ou seja, aquele propósito que você vai olhar e você vai falar assim, caramba, é isso que é para acontecer na minha vida, vai acontecer amanhã. Vou te dar o exemplo de José, do Egito. José, ele já tinha visões de que povos se curvariam para ele, que os irmãos dele se curvariam para ele, na adolescência dele, ali na juventude dele. Isso só se realizou anos depois. Ele passou por todo um processo, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi como escravo, e aí ele foi preso para só depois ele se tornar governador do Egito. Aí existe o povo da Terra Prometida, que levou 40 anos para chegar na Terra Prometida. Enfim, várias histórias da Bíblia mostram que quando Deus determina algo para você, nem sempre é do dia para noite. Podem levar anos. Só que o mais importante é a gente não sair desse foco. Talvez você até já tenha recebido uma palavra profética, só que você desistiu no meio do caminho por causa dos desafios. Talvez você já tenha esquecido de qual é a promessa que Deus fez pra você. Só que entenda uma coisa, Deus não esquece a promessa que Ele faz pra você e Ele vai cumprir se você seguir o caminho que Ele tá te mostrando. Porque Ele não é homem pra simplesmente cancelar uma promessa, pra prometer uma coisa e mentir. Quando Deus faz uma promessa, Ele vai cumprir. E uma coisa muito importante que você precisa entender é que você não pode ficar trazendo à tona as dificuldades. E eu digo isso por experiência própria. Eu sei da promessa que Deus tem pra minha vida. E por muitas vezes eu preciso ficar me controlando pra não ficar reclamando, pra não ficar questionando Deus, pra não ficar tentando entender do porquê que eu tô vivendo aquilo, só que resmungando, sabe, murmurando. Porque uma coisa é você olhar pra situação que tá acontecendo e falar assim, ok, tá difícil, mas Deus, por quê? Você quer me falar o porquê? Se não, tudo bem também. É diferente de, poxa vida, Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Por que eu tô vivendo isso? Isso é uma coisa que eu preciso controlar muito em mim, porque pra mim é muito natural, eu aprendi com a minha família isso, a reclamar de tudo. Só que como é que você vai ficar declarando, principalmente para outras pessoas, sobre vitória, sendo que internamente você está declarando derrota? Você não pode orar, por exemplo, para Deus por vitória, para você poder conquistar aquela vida, para você conquistar aquela promessa, e você ficar declarando derrota. Vou te contar um testemunho pessoal meu. Eu casei em 2013. Eu passei 7 anos. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 anos praticamente, tentando engravidar sem sucesso. 8 anos sem tomar comprimido, 8 anos sem cuidar, 8 anos simplesmente falando que eu queria engravidar e eu não engravidava. Eu fui no médico, o médico me disse que eu tinha endometriose e o tratamento custava 10 mil reais na época, eu tava quebrada, eu falava, não tem como, entrei em desespero, questionei Deus, fui num evento uma vez, eu já sabia que Deus tinha uma promessa pra mim de ter filhos, eu sabia, eu tinha clareza nisso, porque eu não conseguia ver a minha vida sem ter filhos, não tinha como, né? E depois mais pra frente eu vou falar sobre isso, sobre você conseguir enxergar as coisas. E eu sabia que eu teria, mas eu não tava entendendo o que estava acontecendo e eu não tinha essa proximidade com Deus. E eu ficava me questionando, até que um dia, né, que foi quando o médico confirmou que eu tinha endometriose, simplesmente eu declarei que eu não queria mais ter filhos, que eu não queria passar por esse processo, esse sofrimento. Fui num evento uma vez de mulheres, de uma empresa que eu representava na época, e você tem que tomar muito cuidado com o que você escuta, porque nesse evento eu saí de lá com a cabeça pronta de que eu não queria ter filhos. E eu cheguei em casa e falei pro meu marido que eu não queria ter filhos e que a gente ia começar agora a cuidar de verdade, porque realmente, se até agora não veio, não vai para vir mais, não quero ter filhos, quero viver minha vida. Foi muito doido porque tempos depois, de repente, eu começo a ter alguns sintomas e eu descubro que eu tô grávida. E isso aconteceu num momento bem complicado. Nós tínhamos ido para um cruzeiro, a gente foi curtir um cruzeiro, eu e meu marido. Isso foi em março de 2020.
noite, a gente foi curtir esse cruzeiro, a gente tava muito feliz, festa, bebedeira. E aí quando a gente desceu do cruzeiro, foi questão de acho que 1 ou 2 semanas depois, nem isso, fechou tudo. E aí a Covid já estava instalada no Brasil. Com isso, nós trabalhávamos numa empresa que tinha um faturamento mensal bacana ali pra gente, só que a gente dependia muito de venda. Em abril, a gente não conseguiu sair pra vender, a gente não conseguiu sair pra trabalhar, a gente não conseguiu fazer nada, a gente ficou trancado dentro de casa, a gente não sabia nem o que era trabalhar remotamente, não sabia fazer nada. E a gente que vinha ganhando uma média de 5, 6 mil reais por mês, naquele mês, a gente ganhou 80 reais. 80 reais, gente. Isso foi em abril de 2020. E aí, no começo de maio foi quando a gente ia sacar o dinheiro, que nem dava pra sacar, porque a gente tinha que ter pelo menos 300 reais pra poder sacar. A gente não tinha dinheiro aquele mês, ficamos zerados. E naquele mês, eu senti meu corpo mudar, eu senti algumas sensações estranhas, a menstruação tava atrasada. Eu fui e fiz um teste de farmácia, deu negativo. Até eu tinha ficado numa expectativa muito alta, falei, caramba, será que esse é o momento? Fiz o teste de gravidez, deu negativo. E aí eu fiquei assim, falei, quer saber? Não é pra mim esse negócio de ser mãe. E 1 semana depois, eu fiz de novo teste de gravidez. Eu tava grávida. O primeiro teste, ele tinha dado um falso negativo. Eu tava grávida, no pior momento financeiro da minha vida. Era a promessa de Deus se cumprindo. Só que eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu falei, por que agora? Por que desse jeito? Só que sabe o que aconteceu? Por ter sido naquele momento, daquele jeito. A gente se virou nos 30 para aprender a trabalhar de home office, aprender a trabalhar no mercado digital. E em questão de 2 a 3 meses depois, a gente conseguiu se reerguer. E graças a Deus, a gente conseguiu voltar a ter uma vida tranquila, financeiramente falando. E depois disso, foi muito engraçado, porque a minha filha nasceu e quando ela tava com 9 meses de vida, eu senti no meu corpo um pouco estranho de novo. A minha filha ainda mamava e de repente começou a parar de sair leite. Eu descobri que eu tava grávida do meu segundo filho, meu segundo milagrinho. Depois de 7, 8 anos tentando, 8 anos onde eu já tava desistindo. Simplesmente eu tive 2 filhos seguidos, um logo depois do outro. E pra mim isso foi mágico, isso foi lindo, foi maravilhoso. Hoje eles são meus presentes de Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por Ele confiar a mim, cuidar da Aurora e do Miguel. Isso era uma promessa de Deus pra minha vida. Então pensa, essa já era a promessa dele. E aí simplesmente no meio do caminho, por eu estar cansadinha, por eu simplesmente não correr atrás e não fazer o que eu devia fazer, simplesmente eu tava desistindo dessa promessa. E eu digo isso porque existem mulheres que quando elas recebem a notícia de que não podem ter filhos, tem 3 reações, vamos dizer assim. A primeira delas é aceitar e ela vai adotar, tá tudo bem. E o mais doido é que geralmente quando adota, logo em seguida ela engravida. A segunda reação é daquela mulher que ela fica chocada, ela começa a entrar em desespero, mas ela não faz nada. Nada no sentido de, nossa, Paty, mas ela tenta, ela busca. Ok, mas você já jejuou pra ficar espiritualmente mais sensível, pra entender o que o Espírito Santo tá esperando de você, o que tem que fazer? Você já leu a história de Ana na Bíblia para tentar entender o que Ana fez porque ela era estéril e de repente Deus concebeu um filho para ela? Você já buscou a orientação bíblica ou foi simplesmente só no médico? E mesmo assim, se você foi no médico e o médico falou para você que você tem que fazer isso, isso e isso, que você vai ter que tomar tais, sei lá, tais injeções, que você vai ter que fazer assim e essa, você realmente tá disposta a fazer isso ou você só tá reclamando? E existe o terceiro tipo, que é aquela mulher que ela faz tudo isso. Algumas recebem a promessa de ter uma criança, outras não. E aí é a sua reação de você vai reclamar pra Deus ou você vai louvar Ele e tentar entender o porquê, questionar. Se Ele quiser te falar, Ele fala. Se Ele não quiser te falar, Ele não fala. Mas continuar levando a palavra de Deus, continuar mostrando como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Ou você adorar a Deus depende de um filho. Para pra pensar nisso. Eu não quero entrar mais profundamente nesse assunto porque é um assunto muito delicado e eu quero trazer um vídeo mais específico sobre isso, mas para perceber, quando você tem uma promessa, Deus quer cumprir essa promessa na sua vida, mas você tem que caminhar para onde Ele tá te mostrando. Falei que eu ia falar depois, né? Eu quero dar o exemplo do chocolate. Você que é mãe, você tá comendo chocolate no domingo, 11 horas da manhã, e aí você escuta os passinhos do seu filho vindo lá de longe. Automaticamente, o que a gente faz? Esconde o chocolate. Por quê? Porque a gente sabe que se a criança comer o chocolate, não vai almoçar depois. Ou então já é 10 horas da noite, e aí você acha que teu filho tá dormindo e você vai lá e come um doce e escuta teu filho acordar. Você esconde, porque, nossa, comer chocolate 10 horas da noite, não vai mais dormir. Por que a gente faz isso? Porque a gente não vai mostrar pra criança algo que ela não vai poder ganhar. A gente não vai mostrar o chocolate pra criança com a intenção de, você pode olhar, mas você não vai comer. A gente não tem
esse coração duro. A gente não tem capacidade de fazer isso. Você não vai mostrar o doce pra criança se você não pretende dar pra ela aquele doce. E é assim que Deus faz com a gente. Deus não deixa a gente ter uma visão, a gente receber uma promessa, a gente sonhar com algo que Ele não tem pretensão de dar pra gente. Ele não faria isso com a gente. Então, se hoje você tem sonhos, se hoje você já recebeu uma promessa, se hoje você já sabe pra onde você tá caminhando, você já tem uma palavra, entenda, Deus quer dar pra você. Só que Ele tá esperando, às vezes, você ficar mais sensível espiritualmente pra saber pra qual caminho caminhar pra chegar naquela promessa. Porque imagina José. José, ele foi vendido pelos irmãos, ele se tornou escravo, ele foi preso injustamente, até ele conseguir se tornar governador. Imagina se ele não quisesse suportar esse processo e simplesmente falasse, não, Deus, eu não quero viver isso, não quero suportar esse processo, eu quero ser governador sim, mas não quero passar por isso. Você acha que ele ia receber a promessa de Deus? Não tem como. Ele teve que seguir pelo caminho que Deus tinha preparado para ele. Então siga firme no caminho que Deus tem para você, para que assim você receba as promessas de Deus e você possa viver do melhor dessa terra. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve nesse canal e já ativa a notificação também para você ficar por dentro dos conteúdos que a gente vem soltando aqui, sempre trazendo a palavra de Deus. E comenta aqui para mim se você já recebeu alguma promessa e ela se cumpriu na sua vida, ou se você ainda está no processo de que essa promessa seja cumprida. Mas não abre mão, os desafios vão acontecer, o deserto vai chegar, a promessa que você recebeu, ela pode não se cumprir amanhã, mas ela vai se cumprir um dia, mesmo que leve anos. Confia, porque o nosso tempo aqui na Terra ele é tão curto comparado com a eternidade que a gente vai estar ao lado do Pai. E manda esse vídeo para aquela pessoa especial que você sabe que tá precisando ouvir essa palavra. Um beijo e até o próximo vídeo.